O mercado de cartas contempladas existe. E tem muita gente que está fazendo muito dinheiro e retornos acima da média, utilizando essa ferramenta como investimento, como alavancagem e a venda propriamente dita das cartas contempladas. Esse é um mercado muito rentável e promissor do setor financeiro. Ele permite você alcançar retornos acima de 15% ao ano, de uma forma mais conservadora, quando a tua contemplação ocorre mais demorada ou mais para frente, até ganhos extraordinários passando 5.500% ao ano, em operações estratégicas estruturadas. Muitas pessoas de fato têm dúvidas de como funciona e realmente é esse mercado, qual administrador escolher, por onde começar, como obter lucro com a venda de cartas contempladas e para quem vender. Mas calma, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo, de uma forma segura, bem estruturada, de como você entender tudo. Nesse conteúdo você vai entender o passo a passo para transformar o consórcio em uma excelente e estratégica fonte de geração de renda com margens muito acima da média. E eu também quero te dizer como foi a rentabilidade da nossa cliente Letícia, que na venda da sua carta contemplada ganhou mais de 100 mil reais. De uma forma totalmente segura, no outro dia o dinheiro já estava na sua conta. E se vídeos como esse fazem sentido para você, já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque hoje você vai entender de fato como utilizar essa ferramenta. Talvez você esteja buscando entender ou até mesmo comprar uma carta contemplada. Ou como investir. Tem muitos gurus aí na internet falando. Entre nesse consórcio, em tantos meses você vai ser contemplado. Ou compre uma carta contemplada e pop X% comparado com o financiamento. Isso de fato pode acontecer, mas existe uma estratégia, uma lógica por trás e existe uma estrutura organizada para que esse processo aconteça. Lembrando que uma carta contemplada é um documento, é um título que garante o direito de usar o valor integral da carta de crédito quando, no momento, você utilizar para efetuar a compra de um bem à vista. Obviamente, existem regras e normas de cada categoria do consórcio. E é isso que é importante. Algumas pessoas nos perguntam aqui no canal, ou até mesmo no nosso Instagram. Mas viu, como é que a gente faz para utilizar essa carta? Existe carta de dinheiro? Calma. A carta contemplada ela é uma carta extremamente valorizada no mercado, pois ela representa o dinheiro como se fosse o dinheiro em mãos, né? Reforçando que tem que estar dentro das normas, né? Muitas pessoas não querem esperar até a contemplação, nem arcar com os juros do financiamento, e por isso que preferem uma carta já pronta, já contemplada. E como que funciona na prática? Ao ser contemplado no consórcio, o título você pode utilizar o crédito e sim realizar a tua aquisição, ou você pode vender essa carta, comercializar essa carta contemplada. Quem adquire essa carta assume os pagamentos futuros do consórcio e utiliza o crédito para comprar um bem desejado, seja um veículo, um imóvel, uma motocicleta. Existe também consórcios de serviços. Então, essa carta de crédito ela é transferível. E vale um parênteses aqui que algumas administradoras, elas inclusive têm algumas regras de transferências, de pré-análise e até algumas cobram uma taxinha para fazer essa transferência. Então é necessário que você entenda as regras e o consultor que está te atendendo tenha esse conhecimento para que você não se surpreenda no momento de comprar a carta ou transferir a carta para um terceiro. Já quem vende recebe um valor maior do que aquilo que foi investido até o momento, realizando assim o lucro na operação. Já não é de hoje que as pessoas conhecem isso como o famoso ágil, que é uma forma de você acelerar o acesso ao crédito. Quem tem pressa vai pagar um pouquinho mais. Agora, quem tem paciência, inclusive vai utilizar essa paciência e no momento da contemplação vai ter o retorno que deseja. É assim que funciona o mercado. Nós tivemos um caso real aqui de uma cliente da nossa estrutura. E antes de mais nada, antes de eu te contar como é que foi essa excelente experiência, eu quero me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Chat, atuo como especialista em planejamento através da ferramenta Consórcio, tenho mais de 10 anos de experiência e sou CEO da LTS Consórcio. Temos uma equipe aqui treinada, qualificada para poder te atender. Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no nosso canal, porque toda semana a gente vai trazer dicas importantes, estratégicas, para que você possa, de fato, utilizar o consórcio na tua vida, carta contemplada e fazer operações com segurança. Vale ressaltar que nesse mercado existe diversos profissionais e profissionais, e você precisa ter muito cuidado com quem você está investindo. Então nós tivemos a Letícia aqui, que foi uma cliente da LTS Consórcio, a qual contemplou já no avançado de alguns meses já, né? Então, a Letícia com 30 meses, e aqui eu quero que tu veja essa simulação na tela. Aqui eu vou apresentar para vocês como foi de fato a estrutura de contemplação da Letícia. Observe comigo que aqui nós temos uma planilha de investimento,
no qual tem dados bem importantes aqui para você compreender. Vale ressaltar, uma das empresas que a gente representa também, ela possibilita você investir a metade da parcela até você ser contemplado. Então acontece que a Letícia, na época, ela efetuou uma adesão de um plano de R$ 500 mil, investindo uma parcela de 1.432 até a contemplação. Acontece que ela foi contemplada lá na parcela 30. E aí, passaram-se 30 meses, acontece que a Letícia, ao contemplar, ela tinha um total investido de R$ 46.000,68 com atualização semestral desses créditos. O crédito dela, como vocês podem observar aqui nessa imagem, estava em 573 mil. Até vou destacar aqui, ó. Acontece que ela vendeu, efetuou a venda desse crédito diretamente para a nossa empresa por 114.752. Esse montante, ele é um percentual de venda sobre o valor do crédito cheio. Então aqui eu quero mostrar para vocês como foi a experiência de venda da carta da Letícia, tá? Lembrando que existe 3 formas de você vender essa tua carta. E primeiramente você pode vender essa carta no mercado e pegar um percentual maior. Você pode vender para algum amigo, né? Ou pode propriamente anunciar no Facebook, em algum dos veículos de venda, né? Ou pode vender propriamente para um escritório credenciado. E aí tem que ter um cuidado na operação. Geralmente, quem te vende, se é uma pessoa séria que trabalha no mercado já há um tempo, vai ter a habilitação de te recomprar essa carta. Então, o que acontece aqui? Ó, como vocês podem ver nessa primeira fileira aqui, em verde, aqui é o valor do aporte de uma carta de R$ 500 mil, tá? Vale considerar, conforme essa tabela aqui, que nós temos uma média de INCC e IPCA, né, de 3,5, e isso varia tanto para cima quanto para baixo, que é o índice que reajusta a carta. Aqui nós temos a questão de ser uma parcela flex até a contemplação, então tu tem a oportunidade de investir meia parcela até a contemplação. Aqui o valor do aporte, como tu pode ver em verde, o prazo da carta. Aqui seria a questão de taxas, né? Mas isso tu não precisa se atentar nesse primeiro momento. E aqui mais ou menos um percentual de venda, que foi o percentual de 18% sobre o valor do crédito. Lembrando que isso pode variar para cima, para baixo, vai depender para quem você vende e a categoria. Acontece que a Letícia, ela contemplou na parcela 30. Então, como tu pode observar aqui, até inclusive vou colocar em destaque aqui, ó, em verde, a Letícia investiu um montante total de R$ 46.000, vou dar um zoom aqui, ó, R$ 46.000, e ela, obviamente, o crédito atualizado dela estava em 573.672. Acontece que ela vendeu essa carta por 103.277 e teve um lucro líquido de 57.200. Ela recebeu 103 e recebeu um lucro líquido. Isso nós estamos falando de um prazo de 30 meses, que é um prazo já considerado otimista, só que um pouquinho mais para frente. A contemplação pode ocorrer antes, como pode ocorrer depois, tá? Aqui em percentual, como vocês podem ver na última coluna aqui de rentabilidade, nós tivemos um percentual que eu vou inclusive destacar, de 124%. Então ela teve um retorno aí de 124%. Então quer dizer que ela mais do que dobrou o valor investido. Se a gente trazer isso para um percentual da HP, como vocês podem ver, inclusive vou colocar aqui na tela. Então vamos lá. Qual que são os dados que a gente coloca aqui? Primeiramente, nós estamos falando aqui de um valor médio de parcela. Vamos colocar esse valor médio aqui. Então vamos lá. Total, então, investido, né? Então, 46.068 CHS PV. Nós estamos falando de 103.277 é o FV, né, que é o valor futuro. Nós estamos falando de um prazo de 30N e agora nós vamos ver a taxa que isso dá ao mês. Nós estamos falando de um retorno de 2,73% ao mês de retorno. E aqui vale ressaltar que a Letícia investiu sem risco. Ela já era uma planejadora, já era adepta ao consórcio e entendeu de fato como é que funcionava o nosso trabalho, a nossa estratégia, a nossa gestão e optou por dar um voto de confiança e se permitir entrar nessa estratégia de diversificar a sua carteira. A gente não está aqui para defender o que é melhor, se é renda fixa, se é renda variável, mas estamos aqui para mostrar de fato o que é o consórcio na vida de vocês, o quanto ele traz de retorno e como ele traz o retorno para vocês de uma forma segura, prática e objetiva, ok? Agora nós temos o segundo caso da Adriane, que fez uma carta muito semelhante à Letícia,
de R$ 600 mil, e ela acabou contemplando em outra modalidade, que nós chamamos a modalidade de lance embutido. Aqui eu vou exemplificar para vocês como é que ficou a situação da Adriane. Nós tivemos uma categoria muito semelhante ao investimento propriamente da Adriane. Só que aqui nós tivemos um diferencial que também foi a Adriane entrar investindo a metade da parcela e teve o êxito da contemplação na quarta parcela. Isso porque a gente elaborou uma estratégia eficiente para ela, ela se permitiu entrar no grupo, tomou uma excelente decisão e a gente conseguiu ter êxito na contemplação dela. Mas olha o que aconteceu aqui, ó, com a Adriane. Ela investiu 4 parcelas, um total de 5.966 de parcelas reduzidas até a contemplação. Só que a contemplação dela ocorreu pela modalidade de lance fixo, que é um percentual onde a gente utiliza até 30% da própria carta como lance. Acontece que o crédito dela com esse lance foi reduzido e o crédito líquido ficou em 335, como vocês podem ver aqui nesse vídeo. 335.749. Acontece que, mesmo tendo essa redução do plano, ela teve uma rentabilidade do valor investido de 913% de retorno. É um retorno muito acima da média. Ela também optou por vender a carta para a nossa empresa, para o nosso escritório, e não pagou mais parcelas futuras. Ah, mas você deve estar se perguntando, é tão fácil assim a gente vender a cota? Sim, se você vender diretamente para o escritório, inclusive nós temos uma das empresas homologadas que compra diretamente o teu crédito contemplado. Em até 48 horas você tem o resultado ao vender esse crédito totalmente seguro. A partir disso você não paga mais parcela. Vamos ver como é que foi a rentabilidade da Adriane? Vamos lá. Então ela investiu até a sua contemplação. Vamos calcular aqui, ó. Ela investiu até a sua contemplação. Vamos calcular com o HP aqui, ó. Nós tivemos então 5966 CHS PV. Nós tivemos então 60434 FV. Nós tivemos então 1492 LPMT. E nós tivemos 4 meses. Qual que é a taxa? Então ela teve um retorno de, conforme esse vídeo aqui, 91,85 de retorno. E aí talvez você deve estar se perguntando, mas isso aí de fato acontece para as pessoas? Sim, não só acontece, como mais de 70% das nossas negociações aqui da LTS Consórcio são para operações estruturadas com pessoas que já são investidoras que querem utilizar o consórcio como uma forma de rentabilidade para vender a carta contemplada. Obviamente, existe um período estratégico que é válido a venda da cota contemplada. Então, se tu vende para o escritório, geralmente ali até a parcela 50, que é o curto prazo, se tu vai vender no mercado até a parcela 80, 90, se tu contempla mais para metade do teu consórcio, convém você tomar 2 decisões. A primeira delas é você vender essa carta para um cliente específico, e aí você cobra um valor maior de entrada, ou você comprar um imóvel e alugar, ou manter essa carta aplicada e fazer um resgate futuro, um reforço de aposentadoria. De qualquer forma, vale muito a pena, porque o cliente que está comprando essa carta contemplada, para ele, se comparado com o financiamento tradicional, é muito mais barato. Então, uma dúvida que você pode pensar é, mas será que eu vendo a 18%, a 20%, 30%? Qual que é o percentual? Lembrando que a gente faz o cálculo financeiro e é importante tu ter um especialista que te oriente nisso. Porque às vezes você pode estar pedindo um valor muito abaixo. Que nem esses clientes que venderam as cartas para nós, a Letícia e a Adriane, acontece que a gente fez um cálculo proporcional para uma venda de imediato. Agora, se você quer vender essa carta no mercado por um percentual maior, a gente tem uma média de mercado, a gente faz um estudo e até mesmo se você tiver paciência, a gente pode buscar o cliente ideal para poder fazer essa operação totalmente segura, estruturada, aonde a gente presta todo o suporte para o cliente que está comprando também essa carta. Por isso que é muito importante você ter uma assessoria. Independente se você optar por vender para nós, vender no mercado, aplicar essa carta, comprar um imóvel, você tem aqui na LTS uma equipe qualificada para poder te ajudar. E se fez sentido esse vídeo, já clica aí no sininho, já ativa a notificação, se inscreve nesse canal para que você possa receber mais conteúdos como esse, ganhar dinheiro, fazer boas estratégias e boas metodologias de aplicação dos seus recursos. Já manda esse vídeo aí para algum amigo teu que investe, que quer entender como investir através do consórcio de uma forma totalmente estratégica. E aqui, no link da bio desse vídeo, tem o nosso WhatsApp
você pode nos chamar e fazer a tua cotação e tirar todas as tuas dúvidas que a gente não explicou nesse vídeo. E bora para o próximo vídeo.